Oi jovens, tudo bom? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vocês jovens da comunidade evangélica batista e você que também talvez não seja tão jovem assim, mas também está nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a tua vida e que esse tempo durante esse vídeo possa ser um tempo especial na presença de Deus. Que o teu coração possa estar aberto e disposto a aprender aquilo que Deus tem e que Jesus possa fazer aquilo que Ele planejou na tua vida. Deus te abençoe. Vamos louvar? Vamos cantar um pouquinho, louvar esse Deus maravilhoso e depois a gente fica com o devocional. Você fez os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Pessoal, tudo bom? Hoje eu queria compartilhar com vocês algo do devocional da minha semana e hoje a gente está aqui num lugar diferente, um lugar gostoso, vendo um pouquinho de sol, vendo verde, vendo aquilo que Deus criou e permitiu que a gente usufrua. E eu queria compartilhar com vocês um devocional dessa semana, lá em Mateus capítulo 19, versículo 26, a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nessa passagem, Jesus está ensinando os discípulos, contando uma história, a história do homem rico, falando das possibilidades de alguém ser salvo e entrar no reino de Deus. E essa passagem me leva a pensar em alguns desafios que temos de enfrentar todos os dias. Todos os dias a gente enfrenta desafios novos. O primeiro deles muitas vezes é conseguir levantar cedo, num dia frio, depois de uma noite mal dormida. O primeiro desafio é conseguir sair da cama, abrir os olhos e estar disposto a encarar mais um dia.
Tem muita gente que tem dificuldade muito grande com isso, porque sofre com dislexias, depressões e tudo mais, e crises de ansiedade e outras. E esse desafio para alguns é simples, para outros é bem mais complicado, porque depois de não dormir direito, ter que levantar um frio, é muito complicado encarar os desafios do dia e tomar a decisão de sair da cama. Às vezes, depois desse desafio passa, a gente enfrenta outras coisas, como talvez conseguir fazer uma refeição no café da manhã decentemente, se alimentar direito, não tendo nada nos armários e tendo só 5 minutos para sair de casa para não chegar atrasado. Esse é mais um desafio, a gente acaba comendo um monte de porcaria ou não come nada e sai para enfrentar um dia, às vezes, despreparado. E os desafios começam a ter dificuldades maiores, como, por exemplo, quando você tem que entregar um trabalho da faculdade de 20 páginas e na véspera da entrega o arquivo corrompe. E você perde tudo e tem que fazer tudo de novo com um dia para entregar. Ou então, pode ser um outro desafio quando você é confrontado a ir num parque, fazer um evangelismo e falar do plano de salvação para pessoas que você nunca viu na vida, fazer uma abordagem diferente. Talvez esse seja um outro desafio. E eu lembro quando o Thomas ele era muito pequeno e aconteceu uma coisa. A gente começa a lembrar de alguns detalhes e começa a pensar em algumas coisas que nos parecem impossíveis. Por exemplo, eu já conto a história do Thomas, mas nos parece impossível quando a gente lembra às vezes de alguns amigos e parece impossível pensar que eles consigam um dia se render a Jesus e entrar nos reinos dos céus, porque a gente julga isso diante do estilo de vida que eles têm e acha que vai ser impossível. Quando a gente se depara com uma pessoa doente e aos nossos olhos parece impossível que a cura chegue, né? E eu lembro daí da história do Thomas quando ele era muito pequenininho ainda e ele caiu de uma altura que para mim parecia impossível ele não se machucar. E ele saiu sem nenhum arranhão, ele não teve nenhum machucado. E aos meus olhos aquilo era impossível de acontecer. Mas Deus, ele em todo tempo, ele está mostrando para nós o contrário. Ele está mostrando que as coisas são possíveis nele. De que mesmo que aos nossos olhos seja impossível, mediante a fé, o impossível passa a não mais existir. E a questão não é mais uma dúvida sobre a possibilidade daquilo acontecer ou não, mas a questão passa a ser se realmente esse é o plano que Deus tem para aquilo naquele momento. E a nossa dúvida tem que ser não mais se isso pode ou não pode, se isso dá ou não dá, se é possível ou não é. Mas a nossa dúvida, a nossa energia precisa ser gasta tentando entender se esse é o plano de Deus ou não, se a vontade que Deus tem é essa. Porque mesmo que pareça impossível, se é o que Deus tem, vai acontecer. Então a minha e a tua energia precisa ser investida em descobrir o plano de Deus, em entender a vontade dele para aquela situação. Parar de perder tempo com as nossas pré-definições, tentando dar justificativas de isso não é possível, isso não vai acontecer, não tem como isso alcançar, não é possível. Não, precisamos investir a nossa energia em entender aquilo que Deus quer, qual é a vontade dele, independente de a gente acreditar que seja possível ou não. Precisamos entender que é a vontade de Deus, e sendo assim, as coisas vão acontecer. Por exemplo, se Deus disser que a vontade dele seja que eu passe voando por cima de uma cerca, de que adianta eu pensar que é impossível eu voar se ele disser que é o que ele quer? Então ele vai fazer acontecer. É um exemplo bobo, um exemplo simples, infantil, mas é para te mostrar que não adianta eu pensar no impossível. Eu preciso pensar no que Deus quer e ele vai tornar isso possível. A palavra de Deus nos diz em Salmo 42, versículo 11: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Muitas vezes a gente fica triste, a nossa alma abatida, porque a gente se coloca em situações, se vê em situações em que a solução das coisas parece impossível e a gente fica abatido.
E esse texto nos mostra por que estou tão abatido diante de tal situação, se na realidade Deus é o Deus que pode, que está do meu lado, que está comigo, que me acompanha e que pode fazer a diferença. Então a minha alma não precisa se abater diante da dificuldade, ela precisa saber em quem tem crido e acreditar que o plano de Deus é o melhor, porque a sua vontade é melhor que a minha. Eu lembro do vídeo do Alexandre, do devocional do Alexandre, falando isso. Em quem tenho crido. E é isso que a gente precisa fazer. Olhar para em quem tenho crido e não no que. É preciso confiar. A palavra de Deus também diz em Provérbio 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então o que eu queria deixar para vocês hoje é que é preciso temer o Senhor. É preciso ter disciplina e é preciso ser sábio o suficiente para acreditar e seguir a instrução que Deus dá. Se desprender das nossas convicções do que é viável ou não, do que talvez para nós seja o indicado naquela situação ou não. A gente precisa se desprender disso. O Provérbio está dizendo isso para nós. Tenha um temor no Senhor, confiança nele e sabedoria suficiente para seguir a palavra e a vontade dele. Busquemos a vontade de Deus em tudo que fizermos e assim seremos bem-sucedidos no que realizarmos. A promessa de Deus é que tenhamos vida e vida em abundância. Para que essa vida seja abundância, é preciso ter convicção nos planos dele. Que Deus te abençoe, que os planos dele se realizem todos os dias na sua vida. Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Até mais!